Poderosas, sejam muito bem-vindas a essa aula. E eu estou, assim, feliz demais, demais, demais por conta desse conteúdo que a gente vai entregar hoje. Eu trouxe para vocês as 4 colunas da inteligência emocional financeira para a mulher empreendedora. Joyce, quando a gente fala de inteligência emocional financeira, a gente está falando de números. Vocês precisam compreender que, no final, sempre, falou de finanças, no final, sempre vai ser número. Por quê? Porque você precisa pagar as contas, porque você precisa cumprir com seus compromissos, porque você tem sonhos para realizar, e tudo custa, tudo tem um valor monetário. A grande questão é que muita gente foca somente no valor monetário, foca somente no custo financeiro. E dentro de todas as nossas aulas de inteligência emocional e financeira, eu sempre venho falando com vocês acerca do custo emocional que todo o nosso trabalho também carrega. Então, exemplo, eu falei sobre precificação, eu falei sobre o custo emocional que o nosso trabalho desempenha, né? O nosso trabalho também tem um custo emocional e que muitas vezes a gente não coloca na nossa planilha dos custos. A gente só pensa no frete, a gente só pensa no custo da mercadoria, no custo do insumo para manter o nosso negócio, né, em funcionamento. Quando a gente vai olhar para o campo emocional, a gente percebe que é muito mais profundo. Tá? Então, hoje aqui, quando a gente vai falar de inteligência emocional e voltado, né, para a vida da mulher empreendedora, a gente não tem como deixar de falar de identidade financeira. Porque a identidade está relacionada ao quê, Joyce? Aquilo que está dentro de nós, aquilo que está impresso. Tanto é que todo mundo que tem uma carteirinha de identidade tem a sua impressão digital. O que é a sua impressão digital? É aquilo que você carrega e que só você tem. Outras pessoas não têm a mesma impressão digital que você. Então, quando a gente fala de identidade financeira, a gente está falando de prosperidade, mas a gente está falando de uma prosperidade que começa dentro e não é do lado de fora. Muita gente não para analisar aquilo que elas carregam impressos dentro delas, que foi construído a partir de uma cultura familiar, um ambiente onde ela foi criada, o costume dos pais, dos avós, de quem a criou, né? Tios, o costume dessas pessoas em lidar com o financeiro. Tem pessoas que têm um paladar extremamente infantil e gasta muito com alimentos infantis, porque na infância delas, elas não puderam comer. Então, como elas trabalham hoje e elas têm o recurso financeiro, elas gastam o dinheiro delas inteiro com besteiras, com lanches, com doces, com balas, com bolachinhas, com coisas que elas não puderam comer na infância. E elas vêm carregando isso. Muitas pessoas viveram com muita escassez na infância, em casa, viram os seus pais contando moedinhas, com tudo muito escasso. Então, elas têm uma mentalidade escassa. Não é o dinheiro que é escasso, é uma mentalidade escassa, é um medo exagerado, é um comportamento escasso. Elas têm tudo para prosperar, para alcançar níveis mais relevantes na vida delas, porém, a mentalidade escassa que foi moldada, que foi treinada ao longo da infância, da adolescência e da juventude, diante dessa mentalidade escassa, elas deixam de viver níveis mais relevantes na vida delas, porque elas foram moldadas a viver nessa escassez. Entende? Então, quando a gente vai falar da inteligência emocional, voltada ao financeiro, quando a gente vai falar de identidade financeira, a gente está falando daquilo que as pessoas vêm carregando dentro delas, ao longo da vida, ok? Então, assim, como você se vê vai sempre determinar como você prospera.
Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Isaías, que fala assim, ó, que está no livro do profeta Isaías, que diz assim, ó, os nobres, eles projetam coisas nobres, e em sua nobreza perseverará. Outras traduções vão falar assim, olha, os nobres projetam coisas nobres, e em sua nobreza prosperará. Então, assim, só projeta coisa nobre quem é nobre. Quem carrega consigo uma mentalidade escassa, mesmo que inconsciente, elas vão nortear a vida delas em torno da escassez que está dentro delas, mesmo sem saber, mesmo sem perceber. E é muito facinho ter uma mentalidade escassa, ter um comportamento escasso, quando você vem de uma família que, em algum período, em algum determinado momento, viveu a escassez. Entende? Ah, Joyce, graças a Deus, eu não passei por isso, eu não vivo isso, graças a Deus o meu financeiro é alinhado, graças a Deus eu tenho uma mentalidade nobre, uma mentalidade próspera, eu sei que eu sou próspera e eu vejo a prosperidade, então essa aula nem é para você, porque para você já está tudo alinhado, entende? Mas o meu foco aqui é exatamente para as pessoas que realmente viveram essa realidade. Para as pessoas que viveram em alguma fase da vida delas momentos de escassez e inconscientemente elas vêm trazendo isso para a vida delas hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Escassez financeira não exatamente quer dizer sobre dinheiro, tá? Dificuldade financeira não é exatamente sobre o dinheiro. Falar de inteligência emocional financeira não está relacionado ao dinheiro em si, mas está relacionado a como as pessoas administram o que têm. Nós administramos tudo que nós colocamos à mão, que nós colocamos a nossa energia, nós vamos emanar aquilo que nós carregamos, aquilo que está dentro de nós. A forma de administrar está muito relacionada à forma como administramos a nossa própria vida. Como nós conduzimos as nossas emoções, porque, no final de tudo, é a sua emoção que vai governar. Toda compra, ela tem uma presença emocional. Todo fechamento de negócio tem uma presença emocional. Por mais racional que você seja, você sente algo antes. Tem pessoas que são muito racionais. Pessoas que são muito racionais dificilmente vão viver dificuldade financeira, porque elas olham com muita racionalidade, elas tomam decisões com muita racionalidade. Pessoas mais emocionadas, pessoas, e na maioria das vezes são as empreendedoras, né? A mulher empreendedora, ela é muito emocional. Ela cria, ela sonha, ela deseja, ela se joga, ela arrisca, ela é o perfil da mulher empreendedora. E por que nós temos muitas mulheres empreendedoras tops naquilo que faz, maravilhosas em suas técnicas, poderosíssimas, com negócios potentes, mas quando você vai lá no íntimo do negócio, você vê muitos declínios, você vê muitas dificuldades, você vê muitos prejuízos, você vê muita escassez financeira, você vê muita mentalidade escassa. Por quê? Porque elas são boas na técnica. Elas criam, elas cocriam, elas se jogam, mas quando chega na hora da gestão do negócio, quando chega na hora de se comportar como uma gestora diante do seu negócio, elas vão encontrar dificuldade. Por quê? Porque gestão está muito ligado à racionalidade, ao perfil racional, ao perfil analítico, ao perfil planejador. E a gestora precisa ter esse lado bem desenvolvido. Gente, ao mesmo tempo, nós temos empreendedoras mega gestoras. Elas são ótimas na gestão, elas são empreendedoras, mas elas têm um lado analítico, elas têm tudo controladinho, na pontinha da caneta, mas elas são péssimas vendedoras. Por quê? Porque quem é muito da gestão, quem é muito organizadinha, quem é muito na pontinha da caneta ali, com tudo, com números, com vírgula, com tudo bonitinho no lugar, vai ter um pouco de dificuldade de relacionamento, vai ter um pouco de dificuldade na habilidade social.
Por quê? Porque são duas características completamente diferentes. E que há a necessidade da identificação para que possa ser desenvolvido e alcance um equilíbrio para que tudo funcione como uma engrenagem, ok? É possível, Joyce? É possível, sim. A que é muito comunicadora, que é muito vendedora, que é muito empreendedora, que se joga, que bota cara, que se lança. Maravilha! Ela consegue, sim, desenvolver uma gestão. Ela consegue, sim, olhar para todas as pontas do negócio dela. Vai ter um momento que ela vai chorar? Vai. Por quê? Porque conforme a maturidade vai chegando, ela vai conseguindo identificar com maturidade todas as cagadas que ela fez. Joyce, é verdade isso? É, mas quando ela consegue enxergar e isso mexe com ela, como que eu fiz isso? Como que eu tomei essa decisão? Como que eu deixei isso passar? Como, meu Deus, eu não acredito. Gente, isso acontece com 99,9% das minhas alunas, que são altamente empreendedoras. Porque conforme elas vão alcançando o nível de maturidade, elas vão identificando o contrato errado que elas fizeram, confiança demais que depositaram, ou o contrato que elas deixaram de fazer, foi só pelo poder da palavra, ou negócios que elas entraram que não deveria ter entrado. E aí, quando elas caem mesmo, que eu vejo elas em lágrimas diante de mim, ao invés de eu acalentar, ao invés de eu falar, não, não fica assim, não chora, não, eu falo, graças a Deus, você está na melhor fase. Eu bato palma, eu regozijo, eu me alegro, eu fico feliz. E eu tenho certeza que elas ficam se olhando para mim sem entender nada. Gata, se você está passando por isso daí agora, é porque a maturidade está chegando, nunca mais você cai em outra dessa. Nunca mais, era inevitável você viver isso. Você tinha que viver isso. Sabe por quê? Porque antes você era uma e agora você é outra. Agora está nascendo a gestora, agora está nascendo a empresária, agora está nascendo a mulher de negócios, a mulher que sabe sentar numa mesa, negociar, que vai pedir um prazo, que vai levar para um advogado analisar, que vai primeiro consultar um contador. Agora está nascendo essa mulher madura que não sai se jogando de qualquer andar do prédio em busca daquilo que ela quer, sem responsabilidade, sem maturidade, vai olhar os números, vai fazer conta, vai ver quanto de prejuízo levou, vai avaliar as possibilidades de levar um prejuízo futuro. Agora sim, nasceu a mulher de negócios. E aí elas ficam assim, paradas, olhando para mim, sem entender nada, sabe? Então, o que acontece? É importante entender que, se a gente vem brincando de empreender até aqui, vai chegar uma hora que a gente vai se esborrachar. E nesse momento de se esborrachar, que você percebe que isso aconteceu de verdade, nem todo mundo se esborracha, tá, gente? Eu lembro que eu tenho uma aluna que ela veio no final de 2022. Quando ela sentou na minha mesa, ela virou para mim e falou assim, Joyce, eu estou aqui porque eu estou vendo a ponta do iceberg. E quando a gente começa a ver a ponta de um iceberg, é porque lá embaixo o negócio está pior ainda. Então, eu estou vendo que vai dar problema. Então, antes que dê o problema, eu vim aqui. Aí, comecei o atendimento dela, e eu lembro que eu virei para ela e falei assim, você acredita que... O que poderia acontecer se você não me procurasse? Ela virou para mim e falou assim, Joyce, 2 meses era que o meu negócio tinha de vida. 2 meses, eu ia perder minha loja. Eu ia perder minha loja, porque ela já estava com o carro em busca e apreensão, 4 parcelas do carro atrasado. Ela já estava com 3 aluguéis. Se inteirasse o quarto, ela ia ser despejada da empresa. A empresa com 3 aluguéis atrasados. Conta de água, conta de luz, tudo arrasado. E eu tive que pedir a ela todos os cadernos, todos os números. Ela não tinha condições emocionais de fazer isso sozinha. Então, trouxe tudo, ela estava pagando parcelas a um fornecedor que ela já tinha terminado de pagar. E aí, ela já tinha terminado de pagar. Então, assim, só ali ela já economizou, que ela já pôde jogar para um outro lugar, sabe? Eu tive que fazer toda a arrumação com ela no caderno, tá, gente? No caderno, foi em planilha, não. No caderno, para ela conseguir entender e dar continuidade, graças a Deus, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque nem todo mundo chega a se esborrachar de vez. Tem pessoas que, quando vê que o negócio vai dar ruim, já logo procura ajuda.
Então, assim, quando a gente fala de inteligência emocional financeira, a gente precisa trazer as pessoas para o nível de equilíbrio emocional, porque se alterou o emocional, boa parte das decisões vão ser decisões emocionais. E decisões emocionais te levam ao declínio. Decisão precisa ser pautada dentro de um equilíbrio. Somos intuitivas, conseguimos ter um sexto sentido, é um dom maravilhoso que Deus deu para a gente consegue prever algumas coisas, mas a gente precisa tomar decisão pautada num equilíbrio entre o nosso emocional e racional, tá? Então, como você se vê, isso vai determinar sempre seu nível de prosperidade, tá? Existem alguns pontos profundos em relação à identidade financeira, que é o DNA emocional, que vai governar sempre. Eu já falei isso aqui agora, que vai governar sempre as suas emoções. A maioria das mulheres empreendedoras vive, tá, uma identidade empreendedora forte. Forte. Porque elas acreditam no que elas fazem, porque elas são boas, mas a identidade financeira delas é frágil. Lembra que eu falei? Ótimas para vender, para comunicar, para ofertar o produto dela, elas se garantem, elas são boas. Péssimas para gerir o negócio. Péssimas para entradas e saídas, fluxo de caixa, péssimas, porque não tem essa habilidade. De contrapartida, a gestora, poderosíssima, ela passa o olho, ela já encontra onde tem um número errado, ela é boa na gestão, ela olha todas as pontas do negócio dela, porque o que é gestão, gente? É sair de dentro do negócio, olha que nossa aula nem é de gestão, mas é porque está tudo ligado, tá? É sair do negócio e olhar de fora, olhar todas as pontas do teu negócio, tá? Olhar todas as pontas do teu negócio. Isso é fazer gestão, tá? De contrapartida, ela é ótima nisso, mas ela é uma péssima vendedora, porque ela tem habilidade em administrar, em gerir, em olhar todas as pontas, mas ela não tem habilidade social, tá? Gente, autoimagem financeira é formada na infância, é formada pelos padrões familiares, pelo ambiente emocional ao qual ela esteve exposta na maior parte da vida dela. A identidade financeira dela, a autoimagem dela, é formada como a mãe dela lidava com o dinheiro, ou a avó, ou a mulher que criou ela, tá? Pelo quanto ela se sentia merecedora. Porque, olha assim, gente, tem uma galera que, mesmo vivendo escassez financeira, teve pessoas que autoafirmavam, ensinavam elas a se autoafirmar. Olha, a gente está passando por isso, mas você vai ser isso, você consegue o que você quer. Só que teve mulheres que não conseguiam fazer isso porque elas não tinham isso nem para elas. Pelo contrário, se lamuriavam, choravam, reclamavam, murmuravam. Entende? Uma mulher, ela pode ser inteligente, trabalhadora, criativa, mas se o eu financeiro estiver ferido, desajustado emocionalmente, ela nunca vai prosperar com liberdade. Nunca. Com liberdade. Com leveza. Com tranquilidade. Por quê? Porque tem ferida. Tem ferida. E a mulher, ela precisa identificar se ela carrega feridas emocionais dentro delas. Feridas emocionais relacionadas ao dinheiro. Ok? Então, você como mulher, como empreendedora, como sonhadora, precisa olhar para. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é sobre o dinheiro, não é sobre quanto entra na tua conta. É sobre como você administra. É sobre como você se posiciona diante desses valores que entram. Ok? Isso é importante. Isso é importante de ser analisado, isso é importante de ser verificado, isso é importante esse olhar para dentro, ok? Olha só, perguntinhas que você pode fazer para você e que eu vou enviar lá no PDF para vocês dessa aula. Como eu me enxergo quando eu penso em dinheiro? Eu me vejo como? Eu me vejo pequena?
Eu me vejo capaz, eu me vejo devedora, eu me vejo merecedora, merecedora do mais, eu me vejo inteligente, eu me vejo desorganizada, eu me vejo líder. Como que eu me vejo quando o assunto é relacionado a dinheiro? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você muda a identidade, você muda o comportamento. Cada uma aqui se comporta de acordo com a identidade que foi formada. Quando você muda a identidade, você muda o comportamento. Quando você muda o comportamento, o resultado vem. Não adianta querer pular etapa. Não tem resultado, não tem resultado, se não houver mudança de comportamento. Não queira pular etapa. Não tem resultado se não houver mudança de comportamento. Só que a mudança de comportamento só vem quando há uma mudança de mente, quando há uma mudança de identidade, quando há uma mudança de ações, quando há uma mudança de hábitos. A mudança de hábito, ela vai trazer você para para uma nova postura, para uma nova identidade. E essa nova identidade é que vai trazer para você o resultado. Não adianta querer pular etapa, não adianta você querer fazer diferente. Primeiro você precisa trabalhar a tua mente, depois você precisa trabalhar o teu interior, você precisa desenvolver novas ações, você precisa olhar para dentro de você para saber se você carrega ferida, mágoa, dores, porque essas dores, elas vão ocasionar um comportamento inconsciente. Um comportamento. E esse comportamento, ele vai trazer você para o resultado. Seja um resultado positivo ou seja um resultado negativo. O resultado que você tem hoje é diante do comportamento que você tem de forma inconsciente, pautada no que o seu emocional tem guiado você. Porque todas nós, muitas das vezes, somos guiadas pelas nossas emoções. E você está exatamente aonde as suas emoções te colocaram. Exatamente. Não foi ninguém, mas as suas emoções. Escolhas que foram feitas, decisões que foram tomadas, assinaturas de forma impensada, ok? Quando a gente vem para o tópico 2, as emoções, ela é a raiz, né? Que governa o dinheiro, tá? E aí elas vêm carregando o quê? Medo, culpa, vergonha. Mas como que a gente faz, Joyce, para vencer tudo isso? É possível a gente vencer tudo isso? É possível sim. Gente, porque a emoção desorganizada, uma emoção desorganizada, eu sempre costumo falar assim, gente, que é uma fagulhazinha de como está o teu estado emocional? Entra lá no teu quarto e olha teu guarda-roupa. Por quê, Joyce? O guarda-roupa é mais íntima. O guarda-roupa é a área mais íntima de qualquer pessoa. O guarda-roupa é a área mais íntima da casa, é a área mais íntima do quarto, da vida, da pessoa. É o guarda-roupa, tá? Se o teu guarda-roupa está todo organizadinho, é porque você está buscando esse nível de organização. Na maioria das vezes, um guarda-roupa completamente desorganizado só vai mostrar para você o nível de desorganização que está no seu interior. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Mulher empreendedora, alinha primeiro o que está dentro de você. Porque você acaba com o teu corpo físico, você acaba com a tua saúde, fazendo uma força enorme para mudar todo o jogo externo, mas você não muda primeiro o campo interno. Vai entrar ano e sair ano, mês e sair mês, e você nessa luta, nessa guerra que não é para você estar vivendo. Gente, é cansativo. As mulheres deitam à noite para dormir e acordam pela manhã cansadas, desgastadas, elas não conseguem ter uma noite de sono tranquila, elas não conseguem, elas fazem o que elas amam. Analisa junto comigo aqui. Faz o que ama, eu faço o que eu amo, eu nasci para isso, mas eu estou cansada, eu estou desgastada, eu não estou vendo mais com um olhar positivo. Por quê? Você pode amar o que você faz. Você pode estar direitinho na profissão da missão, na profissão do propósito, na profissão do dom, na profissão do talento, na profissão da capacidade que você tem.
mas existe algo que todo ser humano tem necessidade: reconhecimento profissional, valorização daquilo que você está fazendo e retorno. Se você faz tudo que você ama e você não tem retorno, vai chegar uma hora que você vai ficar revoltada, vai chegar uma hora que você vai ficar cansada. Eu já vi mega empreendedora, com negócio top, lindo, poderoso, chique, maravilhoso, tudo construído com as mãos delas. Eu já vi essas megas empreendedoras querendo desistir do negócio. Eu já recebi cliente chegando assim, ó, chegando porque o emocional não estava bem, mas já me avisando que está fechando a empresa. Aí eu, hã? O quê? Você construiu isso tudo e vai fechar? Não, porque eu não aguento mais, porque eu estou cansada com o meu trabalho, porque isso, porque aquilo. E aí, na maioria das vezes, para não dizer sempre, eu falo assim, você me dá só um tempo? Não fecha agora, não. Vamos só começar o seu processo aqui. Não fecha agora, não. Me dá 2 meses. Me dá 3 meses. Me dá 1 mês. Não fecha agora, não. Todas as vezes que eu fiz isso. Não é por mim, não, gente. Com muita humildade eu falo aqui no meu coração. Todas as vezes que eu pedi esse tempo, essas empreendedoras permaneceram no negócio. Todas as vezes que eu pedi esse tempo. Porque não é Joyce, mas é porque eu consegui fazer elas enxergarem que a questão era só emocional. Só. Joyce, você fala só emocional. Alinhou emocional, resolve todo o resto. Alinhou emocional, resolve todo o resto. E o que as mulheres precisam é acreditar nisso. Paty está levantando a mão? Ou eu estou doidinha aqui? Não, tá, né? Posso só falar uma coisa rapidinho? Pode. Quando eu comecei a mentoria com a Joyce, meninas, eu tava para fechar meu negócio. E um dos motivos foi uma tentativa de arrombamento lá no meu negócio. Recentemente eu tive outra tentativa e ao invés de eu me lamentar, chorar, querer fechar, o que que eu fiz? Eu tive uma solução assertiva em questão disso. Chamei um profissional, reforcei todas as minhas portas e tô tomando outro tipo de providência para que isso não aconteça, lógico, né? Deus protegeu em primeiro lugar. Mas o emocional, agora preparado, me ajudou bastante, porque há um tempo atrás eu vivi essa mesma situação e a minha reação foi totalmente outra, foi de desistir. Obrigada, Joyce. Linda. Meninas, um emocional alterado vai bagunçar a sua vida, vai trazer escassez. Por que escassez? Porque você pode tomar uma decisão que pode te dar um prejuízo, entende? Então, alinha o emocional e você consegue conduzir todo o resto, meninas, é todo, tá? Vamos lá. 3 emoções que eu vou trazer para vocês que mais aprisionam a vida financeira de mulheres. 3. Primeiro é o medo, tá? Medo é uma das emoções que mais aprisiona a vida financeira, tá? Medo de faltar, medo de perder, medo de não dar conta, medo de arriscar, medo de investir, medo, tá? Olha só, dentro da neuropsicologia, o medo ativa a amígdala. A amígdala ativada bloqueia a ação. A amígdala, gente, é uma região que está dentro do nosso cérebro. Toda vez que você tem medo, você ativa ela. Ativando ela, ela vai bloquear a sua ação. Como que eu faço, Joyce? É por isso que há uma necessidade da mulher empreendedora estar sempre em evolução emocional. Sempre. Já pensou, gente? Já pensou uma vida só de decisão emocional? Eu fico parada pensando. Quando eu fiz tudo isso, né, em mim primeiro, em 2017, quando eu descobri esse mundo de desenvolvimento humano, e que eu me joguei de cabeça porque eu vi que eu precisava, eu tinha um salão de beleza, estava indo de mal a pior. Quando eles foram fazer o teste, né, porque tem um teste que a gente faz, que é o teste de perfil comportamental e tal,
o professor falou assim, meu Deus, essa mulher tá muito emocional. Muito emocional. Essa mulher tá um perigo. Todas as suas decisões até aqui estão pautadas em emocional, Joyce. Eu tava desse jeito, gente. Desse jeito. Agora, imagina a quantidade de prejuízo financeiro, prejuízo emocional, prejuízo físico. Eu estava doente. Então, quando eu trago tudo isso aqui para vocês, eu trago depois de ter vivido todo o meu processo. E hoje, além dos meus resultados pessoais, que eu estou sempre compartilhando, eu, graças a Deus, tenho o resultado das minhas alunas. Entende? Gente, isso é que o mundo quer. As pessoas, elas querem resultado. Resultado. O seu cliente quer ver você galgando cada vez mais patamares mais relevantes, patamares maiores. Outro medo que essa empreendedora traz é a culpa. Culpa por ganhar dinheiro, culpa por prosperar, mais do que, de repente, alguns membros da família dela, tá? Por deixar os filhos para trabalhar, por fracassar, culpa por diminuir. Gente, culpa. Culpa. E a culpa, gente, diminui o merecimento. Toda vez que você se sente culpada, você trava o teu merecimento. Você acha que você não merece alcançar níveis maiores. E outro sentimento que eu trouxe aqui para vocês, que está ligado a bloqueios, né, na vida financeira, é a vergonha. Vergonha de cobrar, vergonha de aumentar o preço, vergonha de ganhar bem, vergonha de pedir o pagamento, vergonha de mostrar o trabalho, vergonha. Gente, vergonha gera desorganização financeira. Por quê, Joyce? Porque você sabe que você precisa, você tem vergonha e você não faz, porque você tem vergonha e não alcança. E isso vai bagunçar sua vida financeira. Não tem para onde correr, galerinha. Não tem. A mulher empreendedora, para andar em equilíbrio emocional, ela precisa buscar constantemente evolução, mas o primeiro de tudo, olhar para dentro dela e identificar onde tem ferida emocional, onde que está o gap, por que que eu estou sentindo isso, por que que a minha situação está desse jeito, por que que eu me comporto dessa forma. É importante você olhar para dentro. Gente, Deus não trabalha em identidades envergonhadas, tá? Ele cura a identidade e libera seu destino. Agora, é você que tem que assumir a sua identidade. Você que tem que olhar para você, tá? Então, assim, eu vou mandar para vocês uma tarefinha dentro do PDF para vocês escolherem uma das emoções, tá? Que vocês identificam o que é a emoção raiz, para você trabalhar em cima dessa emoção, tá? E aí eu vou colocar várias emoções aí, para vocês poderem escolher. Vou colocar medo de gastar, medo de cobrar, medo de tomar decisão, medo de empreender. Vou botar várias, para você identificar o que está mais conectado a você. Eu vou liberar esse PDF para vocês, tá bom? E aí, vamos embora, gente. Eu trouxe para vocês alguns princípios que são bíblicos, tá? Por quê? A nossa aula de hoje, ela não está pautada em 4 colunas da inteligência emocional. Então, olha só, a primeira coluna que eu achei importante é a identidade. Sua identidade está alinhada, eu falei disso, né? A segunda, as emoções que são raízes, que são como raiz aí dentro, que estão governando vocês. Agora, eu não tenho como deixar de trazer princípios bíblicos da prosperidade emocional. Por quê? Porque está relacionada à ordem, está relacionada à sabedoria, está relacionada à direção e está relacionada a sacrifício. Gente, prosperidade é algo espiritual, não é algo terreno. Prosperidade é espiritual. Se você não parar para cuidar do teu espírito, você vai ficar para trás. Porque prosperidade está ligado ao espírito, tá? É espiritual, é também emocional e é estratégico. Não tem para onde correr, tá? Olha só, você vai precisar
ter ações específicas, tá? Por que que prosperidade é espiritual, Joyce? É ordem. Olha o que está dizendo em Provérbios, tá? Peraí. Eu coloquei aqui um ponto para trazer para vocês. Espera aí um pouquinho. Peraí. Olha só, que eu quero ler aqui para vocês, tá? Ó, Provérbios, capítulo 24, versículo 3 e 4, diz assim: com sabedoria se constrói uma casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Perceberam? Sabedoria, discernimento e conhecimento. Conseguiram perceber esses 3 pontos? Então, vamos lá. Ordem. Está ligado a esse versículo. Ordem. Por quê? Porque a prosperidade vai se estabelecer a partir de quê? De ordem, sabedoria, conhecimento, ciência, clareza. Sabedoria te dá clareza do que você está fazendo. Com a sabedoria se estabelece, se constrói com sabedoria. Sabedoria está ligada à clareza do que está fazendo, tá? Gente, a desordem está ligada a medo. E todas as vezes que você está muito cansada, sobrecarregada, exausta, emocionalmente, que você chega e fala assim, tem alguma coisa que está em desordem. Tem alguma coisa que está em desordem. E você precisa ter clareza do que está em desordem. Você precisa buscar isso, tá? Deus nunca prospera um ambiente desorganizado. Ah, minha casa vive bagunçada. Meu guarda-roupa vive bagunçado. Minha cozinha vive desorganizada. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vou falar uma coisa para você. Joyce, eu estou precisando de uma faxineira para dar uma faxina. Ir nos cantinhos, nas gretinhas da janela, em cada buraquinho lá do forno do meu fogão, em cada coisinha, uma faxineira, beleza. Isso não está ligado à desordem. Tem casa que precisa de uma faxina, beleza, reservar um tempo para a faxina. Agora, tem casa que está desorganizada, tudo fora do lugar. Você abre o guarda-roupa, as roupas caem em cima de você, coisas emboladas pelos cantos, várias coisas embaixo da cama, sacola amarrada, coisa que você não vai mexer há anos, coisa que já era para você ter doado há muito tempo. Um lixo emocional dentro da sua casa, gente guardando folhas e folhas de cheque que já voltou 30 mil vezes do banco, que os donos já até morreram, já se mudaram para outro lugar. Se liberta disso. Se liberta disso, e isso traz aprisionamento emocional, aprisionamento financeiro. Se liberta disso. Você é que precisa ter ações para se desbloquear, para ir para um outro nível. Gente que está carregando lá, carregando embaixo do braço. Gente, vou dar uma coisa para vocês aqui. Eu acompanhava uma empreendedora, há uns anos atrás, que teve um problema grave na família dela, e eu estava acompanhando como amiga, me solidarizando, e a gente teve que parar no conselho tutelar. Quando a conselheira tutelar começou a levantar os problemas dela, da casa dela, ela abriu a bolsa, uma mega empresária, tá, gente? Ela abriu a bolsa, tirou uma pilha desse tamanho de cheque. Velho,
folhas já amareladas. Colocou em cima da mesa da conselheira, e eu fiquei apavorada quando eu vi aquilo. Ela colocou em cima da mesa da conselheira e falou assim, minha casa tá desse jeito, sabe por quê? Por causa disso daqui, ó. Que eu tô trabalhando, correndo atrás, para tentar sanar esses prejuízos aqui que eu levei. Adoecida emocionalmente, tomando remédio controlado, a casa indo de mal a pior, os filhos, a família sendo destruída. E ela andando com aquela pilha de cheque de anos dentro da bolsa dela. Tem coisas que só trazem peso emocional para sua vida. Você que precisa identificar. O bloqueio está vindo a partir de quê? Tá? Então, vamos lá. Deus, ele vai prosperar ambientes organizados, ambientes fluidos, ambientes em que o Espírito Santo possa entrar e fluir ali, naquele lugar, tá? Então, gente, sabedoria antes do movimento. Por quê, Joyce? Porque a falta de sabedoria gera decisão emocional com o dinheiro. Você precisa ter sabedoria antes de se movimentar, antes de tomar decisão, antes de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque a sabedoria vai te ajudar a tomar a decisão correta. Provérbios, capítulo 14, versículo 15, vai dizer que o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Aí a pergunta é, tá vendo bem onde você está pisando? Tá agindo com prudência? Tá tomando decisão de forma assertiva? Ou tá se jogando de qualquer altura? Outro ponto dentro desses princípios que são bíblicos, que vão trazer ordem, sabedoria, direção, e está relacionado ao sacrifício, tá? Vamos lá. Isaías, capítulo 30, versículo 21, tá? Muitas empreendedoras, gente, trabalham muito, mas trabalham desalinhadas emocionalmente. E quando elas trabalham desalinhadas emocionalmente, o dinheiro não vai se encaixar. Elas não vão conseguir ver o dinheiro. E aí elas acham que é o movimento, que é a crise, que é isso, que é aquilo, mas é por causa da falta delas, tá? É por causa da falta delas. Espera aí, deixa eu botar aqui mais um versículo que eu quero trazer para vocês aqui, que está lá em Isaías, espera aí, Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviares, nem para a direita e nem para a esquerda. Gente, tem gente que não sabe o caminho. Tem gente que não sabe o caminho. Tem gente que sabe e vai ter que se esforçar. Tem gente que sabe e vai ter que se esforçar para nele. Não tem para onde correr. Só para não perder minha linha de raciocínio, vamos para o quarto, que é o sacrifício consciente, que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, olha o que está dizendo Romanos, capítulo 12, versículo 1, que eu gosto de ler para vocês. Olha só, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. Ou seja, sacrifício não é sofrimento, é renúncia. É renúncia com propósito. Eu renuncio o quê? Os gastos impulsivos para construir algo maior. E a pergunta é, qual é a área financeira aonde Deus está te pedindo ordem primeiro? Qual é a área financeira que Deus está te pedindo ordem? Parou para fazer essa análise? Pode falar, Kátia. Bom dia, meninas. Mediante tudo isso aí, né, que a Joyce está falando,
Eu Só um já me minutinho. conheço já. Kátia, Tá. você Oi. tem celular e computador ligado? Você está com duas coisas ligadas? Espera aí, abre aí novamente. Pode abrir o microfone. Abre o microfone. Seu microfone está fechado, amor. Bom dia, tá me Pode ouvindo falar. agora? Uhum, agora está perfeito. Eu estava usando o fone de ouvido porque lá na recepção, né, eu não consigo ficar com o som alto. Né? Para quem não me conhece, eu me chamo Kátia Tenório, sou aí aluna da Joyce já há algum tempo, há alguns anos, né, vamos dizer assim, já fiz vários processos com ela, e para mim, né, eu tenho colocado em prática, né, as coisas que eu tenho aprendido, então para mim tem sido assim, muito gratificante, né, conseguir romper com várias coisas em várias áreas da minha vida, e aprendendo muito com ela nessa questão do financeiro, né, o temor a Deus, porque Ele que gera todas as coisas em nossas vidas e os propósitos. E em relação a dinheiro, a finanças, a tirar o velho para deixar o novo entrar, né? Nós convivemos, eu tenho um testemunho sobre isso e eu acho muito legal passar aqui para vocês. Nós ficamos 14 anos com o carro, 14 não, 13 anos com o carro. Um carro velhinho que dava problema e a gente queria sempre trocar e nunca trocou. Desde o dia que nós conseguimos, né, estar, né, passando o Réveillon dentro da igreja, entregando aquele dia ali, né, aquele ano para o Senhor, né, fazer coisas grandes em nosso meio, Deus nos deu um carro seminovo, né, com 2 anos de uso, né, e assim, para a gente foi uma grande vitória. Então, assim, a gente aplicar os princípios bíblicos realmente dentro da nossa vida, dentro das nossas finanças, isso aí é muito importante, porque a gente consegue, entendeu? Viver mesmo o novo de Deus, com muita abundância. Hoje a gente está pagando ele, né? Porque a gente tem que ir devagarzinho, mas sim, foi uma conquista muito grande para gente. Então, assim, com tudo que eu venho aprendendo, né, com Joyce, agora eu creio que o ano de 2026 vai ser um ano de grande virada, porque Deus já está proporcionando grandes coisas com o fechamento que a gente está terminando aí de um curso, assim, vai alavancar a minha vida, assim, de uma maneira extraordinária. Eu não tenho nem, meu Deus, tanta gratidão para isso. Então, assim, para mim é muito bom. E eu tive uma surpresa na terça-feira, depois que eu voltei de uma imersão presencial em Campos com Joyce e as minhas amadas amigas campistas. Foi muito bom. O meu esposo quer voltar, né, para passar novamente o ano novo com a gente na igreja. Para ele que não é cristão, para mim, essa é uma grande vitória. Então, assim, é muito bom para a gente poder acreditar e confiar em Deus, porque Ele é quem faz todas as coisas na nossa vida. Então, assim, eu estou emocionada porque eu fui para campus, passei, rompi alguns medos que eu tinha, né, realmente de estar saindo, viajando sozinha, aquela coisa toda, apesar de ser tão pertinho, né? Mas ano que vem eu pretendo ir para São Paulo, eu pretendo fazer outras coisas. Então eu precisava quebrar esse desbloqueio emocional. Eu precisava quebrar isso comigo que eu posso fazer. Então assim, vim aqui trazer esse testemunho para mim é edificante e para edificar outras vidas. Que vocês que têm sonhos realmente se programem, porque você vai conquistar. E se você ainda não fez uma mentoria poderosa com essa mulher que já está falando hoje, faça, porque muitas coisas você vai identificar, entendeu? E você vai romper na sua vida. Olha, gratidão, tô aqui emocionada assim, mas ó, gratidão mesmo, Joyce, por tudo que você tem me ensinado até hoje, né? E toda vez que a gente precisa, mesmo estando fora de mentoria, estando fora de tudo, você sempre nos trata com muito carinho, com muito respeito. Gratidão mesmo. Lindeza. Deus abençoe. Eu que agradeço. Meninas, eu fico impressionada, assim, vendo. Gente, eu amo ver a evolução de todas as minhas alunas, eu amo ver os resultados, eu fico, assim, extasiada com tanto resultado maravilhoso, né, que a gente consegue ver, que a gente consegue acompanhar, e ano que vem você vai vir para Uberaba, junto com a caravana que vai vir de lá, olha.
Vai vir uma mulherada para Uberaba participar da nossa imersão aqui. Então, vamos lá, meninas. Conseguiram compreender a importância, porque prosperidade é espiritual, e existem princípios estabelecidos pelo céu, tá? E não tem para onde correr. Para a gente ir para a reta final, que é a nossa quarta coluna, né? Dinheiro como propósito, nós vamos aqui agora ativando o fluxo da abundância na vida da empreendedora. Por quê? Quem tem propósito sempre vai governar. Escreve isso aí agora, gente. Quem tem propósito vai governar. Quem não tem propósito vai gastar para anestesiar suas dores. É simples assim. Mas eu vou além aqui com você. Quem tem propósito vai governar. Quem não tem propósito vai gastar para aliviar suas dores e ainda vai ser um trampolim para que outras pessoas alcancem seus propósitos. Pesado, hein? Quem não tem uma vida com propósito cai como instrumento para que outras pessoas alcancem os seus propósitos. Difícil, hein? Infelizmente, gente, tem uma galera vivendo assim, tá? Tem uma galera vivendo assim. Vivendo sem propósito, gastando para anestesiar suas dores, não tem um propósito de vida, tem sonhos, pensamentos que nem colocam no papel porque acreditam que não vão alcançar, tá? Porque acreditam que não vão alcançar. Elas nem colocam no papel, tá? Elas não vivem com propósito. E elas vivem sendo utilizadas por outras pessoas. Vivem, gente. A gente fez uma imersão do TSV aqui. No último TSV que teve, a gente teve uma aluna lá dentro que falou claramente, ela chorava falando, por que fica todo mundo em cima de mim? Por que eu tenho que fazer? Porque você faz, porque todo mundo já entendeu que é você que é a salvadora da pátria lá, você tem necessidade de se sentir pertencente, isso é uma necessidade, a gente gosta do pertencimento, mas por alguma rejeição ao longo da vida, você se colocou nesse lugar. Quem que rejeitava ela? A mãe dela. Foi rejeitada pela mãe a vida toda, e hoje ela é objeto na mão das pessoas. Todo mundo pega, usa, joga fora, pega, usa, joga fora, pega, usa e joga fora, pega, usa e joga fora. Simples assim. Até ela... Gente, impressionante. Quem estava no TSV viu. Um dia ela era uma pessoa, estava com um semblante, sofrida, doída, chorosa. No outro dia, ela chegou. Gente, eu falando, parece que é loucura. Mas quem estava lá no TSV viu a forma como ela chegou no outro dia, no segundo dia. A mulher deu uma repaginada na vida dela, a mulher está num outro posicionamento, outra pessoa. Mas primeiro precisa identificar, né? Enquanto ficar jogando para debaixo do tapete, as coisas não vão fluir, tá? Quem tem propósito vai governar. Quem não tem, vai comprar para anestesiar suas dores e vai ser um instrumento na mão de outras pessoas, para que outras pessoas alcancem os seus propósitos, tá? Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece. Tem noção disso? A bênção do Senhor enriquece. Gênesis 12, 2 vai dizer, farei de você uma grande nação, falou para Abraão. E você será uma bênção. Gente, Abraão é o pai da fé. Será que a gente tem fé igual a fé de Abraão? Será que a gente tem peito para entrar em algo, para fazer algo que a gente sabe que vai mudar a nossa vida? Gente, eu tenho umas amigas lá na minha cidade que falam muito de mim em relação a Abraão. Porque, primeiro, eu vivo uma vida com propósito. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Todos os meus projetos eu coloco diante de Deus. E quando eu vi que eu ia casar e que eu ia me mudar para Uberaba, eu já comecei a orar, porque o Senhor tinha que me mostrar qual era o propósito dele na minha vida aqui nessa cidade. Não era só casar. Casar, ele poderia me casar lá na minha cidade. Mas uma vida com propósito faz você se encontrar com propósito. Quando você vive uma vida alinhada ao propósito, você vai caminhando e você se encontra com propósito. Não tem para onde correr.
A gente fez um café para 55 mulheres no último café. A gente fez um outro café agora para 40 e poucas mulheres aqui em Uberaba. Não tem propósito, não? Alguém ousa falar que não tem propósito? Então, assim, mas isso é fé. É caminhar na direção do propósito. Por quê? Porque, gente, eu pedi demissão de um concurso público. Tem gente ralando, estudando, nem vivendo na esperança de passar num concurso público, em busca do seu sonho, do seu desejo. Quando você vive com propósito, você toma decisões que muitas pessoas não vão entender. Tipo, eu tinha uma amiga que ela falava assim, pra que você está conversando com esse homem se você sabe que não vai dar em nada? Esse homem mora lá em Uberaba e você mora aqui. Você tá louca? E eu quietinha, porque Deus já tinha falado comigo. Mas Deus falou, falou no meu íntimo, no meu coração, através da palavra, levantou pessoas. Gente, uma vida com propósito é uma vida alinhada ao espírito. A gente está aqui falando de coisas que são concernentes ao mundo espiritual. Se você não entender que você vai ter que ativar o mundo espiritual para que muitas coisas aconteçam na sua vida, não vai fluir, não vai acontecer. Está entendendo como que funciona? Olha só, o dinheiro, ele só encontra destino quando ele encontra propósito. Olha só, tem gente que fica com medo, tem gente que fica travada, tem gente que não avança. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você é empreendedora, você precisa ter um mentor, tá? Ah, não, Joyce está falando isso para eu poder fazer mentoria com ela. Não. Tem um monte de gente que faz o que eu faço. Tem um monte de gente que faz o que eu faço. Eu prefiro que você procura gente, mas procura quem entrega resultado, tá? Pelo amor de Deus, né? Não vai também que sair contratando qualquer pessoa sem ter nenhum case de sucesso, sem você conhecer nenhum cliente que deu certo, tá? Tenha alguém para dar direção, tenha alguém que vai sentar com você, vai te ajudar a escalar o teu negócio, ajudar você a faturar mais e, a princípio, o início de tudo, ajudar a você a encontrar o propósito naquilo que você faz. Quando você faz com propósito, o volume aumenta. Quando você está na direção do propósito, o volume do que você entrega a ele, ó, ele expande. Não tem para onde você correr. É possível ter leveza, é possível ter tranquilidade, é possível. Patrícia, você está aí ainda? Não, né? Paty, ela vai para o supermercado fazer compra para o restaurante, ela vai para a massoterapia, ela vai... Paty, eu me lembrei aqui agora que quando a gente teve a nossa primeira conversa, você não tinha nem horário para chegar em casa, lembra disso? Que você não sabia que hora que ia fazer a mentoria, porque você não tinha horário para chegar em casa, porque você saía tarde, que não sei o quê, e passou um tempo, depois que você entrou para o programa de mentoria, você passou a ter horário, você passou a ter horário para se cuidar, e mesmo tocando a embarcação, que é o restaurante, né? Totalmente. Eu saía de casa 6 horas da manhã, chegava meia-noite, não tinha tempo para mim, não conseguia concluir os meus objetivos. Eu sempre ficava devendo coisas do dia anterior. Hoje não, eu administro o restaurante, eu consigo ter tempo para mim, eu consigo fazer as coisas do restaurante e 6 horas da noite, fora alguns dias que eu tenho evento à noite, 6 horas da tarde eu já encerrei totalmente o meu expediente, fora que eu tenho pilates marcado 4 horas da tarde, 5 horas eu tenho crossfit, eu faço academia também e concluo todas as minhas tarefas do restaurante, sem deixar nada pendente. E como que você acorda de manhã? Acabada, cansada, querendo continuar na cama? Não, eu acordo querendo dominar o mundo. Gente, obrigada, Paty. Gente, é uma questão de gestão, gestão da sua vida. Entende? Quando você gere as suas emoções, os resultados, eles são assim, inimagináveis. Inimagináveis. Você começa a viver coisas que você nem imaginava. Pode abrir, pode ficar à vontade, Paty. Detalhe, gente, eu ainda não me considero fazendo uma gestão de sucesso. Imagina quando eu fizer. Senhor da glória, é propósito demais na minha vida. Essa mulher é abençoada demais, gente. Deus mandou ela para mim na hora certa. Glória a Deus. Então, gente, falando disso tudo que eu estou falando com vocês, começa primeiro em você.
Comece em você, não inverta os papéis. Não coloque o trabalho à frente de você. Não coloque o trabalho à frente da sua casa. Não coloque o trabalho... Por quê, Joyce? Porque tudo isso vai levar você ao bloqueio financeiro. Gente, financeiro está ligado a propósito. Quem vive correndo atrás do dinheiro, o dinheiro corre. Corre. O dinheiro corre de quem corre atrás dele. Agora, o dinheiro, ele flui na vida de quem faz o que precisa ser feito com propósito, com alinhamento, tá? Empreendedora emocionalmente madura, ela entende o quê? O porquê que ela quer prosperar, para onde o dinheiro dela vai, quais são as áreas que ela deseja expandir, o impacto que ela quer gerar, seja na casa dela, seja no negócio, mas essa empreendedora, ela precisa estar madura emocionalmente, tá? Quem não sabe porque quer prosperar, sempre vai se sabotar quando estiver perto de prosperar. Sabe aquelas pessoas, não, eu tenho que aproveitar porque está vindo um período de festa aí, eu vou ter um movimento muito bom, eu vou ganhar muito dinheiro. O período vem, ela ganha muito dinheiro, o dinheiro vai para onde ela não sabe para onde vai, e depois passa o período, ela ganhou dinheiro, mas ela não alcançou aquilo que ela desejava. Ela não se viu como uma pessoa próspera. Ela não viveu a abundância. Por quê? Porque não teve propósito. Porque não está emocionalmente alinhada. Não está madura. O fluxo da abundância, gente, ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, clareza emocional. Eu tenho que ter clareza das minhas emoções. Depois, uma identidade curada. Você precisa ter uma identidade curada. Propósito financeiro, seu dinheiro precisa ter propósito, você precisa saber para que você quer ele, para que você está fazendo ele, tá? Tudo que você pratica, você precisa praticar de forma consciente. Outro ponto, movimento sem ansiedade. Tudo que você vai fazer, não pode colocar ansiedade. Eu sou assim, gente, eu organizo tudo que eu tenho para fazer, tudo que eu tenho. Agora, se o que eu tenho para fazer na quinta, eu ficar lembrando toda hora na segunda, isso drena energia. Isso traz ansiedade. Por que eu anoto? Para eu liberar minha mente. Para eu não ficar precisando estar pensando naquilo toda hora. Eu não quero pensar na segunda no que eu tenho para fazer na sexta. Eu não quero ficar pensando na terça-feira o que eu vou fazer na quinta ainda. Eu quero viver a terça-feira com tudo que eu tenho para viver na terça-feira. Isso drena energia, isso diminui as suas ações conscientes, isso faz você, isso gera em você ansiedade. Por isso a necessidade de uma agenda. Joyce, mas a aula de inteligência emocional financeira. Eu trouxe para você pontos pelos quais o seu financeiro pode estar desajustado. Compras indevidas. Gente, eu sempre vou falar sobre isso. Quando eu estudava sociologia, um dos pontos que mais marcou a minha vida em sociologia, e até o dia de hoje. E olha que quando eu estudei sociologia, eu tinha 22 anos. 21 anos, quando eu estudei sociologia. Eu tenho 42 anos. Dentro da sociologia, tem uma área que fala sobre consumidores alienados. Quem são esses consumidores alienados que estão aí dentro da sociedade? Pessoas desajustadas emocionalmente. E olha que naquela época eu nem estudei nada sobre emocional, sobre inteligência emocional. Eu estava estudando outra coisa. E isso me marcou sobre os consumidores alienados. E hoje, estudando, hoje como neuropsicanalista, como especialista em inteligência emocional, ficou muito óbvio, muito claro. Os consumidores alienados, você pode ir na casa deles que você vai encontrar uma bagunça emocional, uma bagunça familiar, um desajuste nesse consumidor, primeiro com ele mesmo e com aquilo que é importante para ele, e o reflexo disso tudo vai para a vida financeira, ok? Gente, o meu desejo é que você seja uma mulher que viva a prosperidade. Por quê? Porque uma mulher que vive prosperidade, ela entende
que prosperidade não é sobre conta e não é sobre dinheiro. É sobre cura, é sobre ordem, é sobre coragem, é sobre identidade, é sobre propósito e é sobre o que Deus está construindo em você e através de você. Porque quando você se posiciona emocionalmente, espiritualmente e financeiramente, o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser uma ferramenta na sua mão. Gente, dinheiro é ferramenta. É você que comanda ele. Não é o dinheiro que manda na sua vida. É você que comanda ele. Ah, eu vou fazer se o dinheiro der. Não. Eu vou fazer o dinheiro para aquilo que eu decidi que eu vou realizar. Você decide e você gera. Porque o dinheiro você gera. Você faz ele. Não é ele que decide a sua vida. É você que decide o que você vai fazer com ele. Tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Meu desejo é que essa aula tenha sido muito produtiva para você. Eu vou encerrar a gravação e vou abrir para quem quiser compartilhar, para quem quiser dar feedback, tá bom? Que Deus abençoe.